Por que parar de falar palavrão? Você pode achar pessoas que não falam palavrão, tipo, ai, que cara chato, ele não fala palavrão, ele não sei o que, ele é educadinho. Falar palavrão virou uma coisa normal, virou uma coisa cotidiana da vida das pessoas. Mas tá tudo bem, se você quiser falar palavrão, o problema é seu, irmão. Só que eu vou passar o meu ponto de vista do porquê que eu parei de falar palavrão e porque talvez seja interessante você tentar parar também. Antes, eu falava palavrão igual um animal. Eu usava a palavra pô, tá ligado? Como vírgula. Quem me conhece, é o famoso, quem me conhece sabe, né? Como eu era. E eu não parei de falar palavrão por causa de religião, por causa de coisa parecida. Não, eu simplesmente decidi parar. Por quê? Falar palavrão é uma coisa que vem no seu automático, é uma coisa que acaba se tornando parte do seu vocabulário. E tudo que você faz no automático, tudo que você faz sem perceber, merece sua atenção. É que nem no vídeo que eu falei sobre celular. Você passa bastante tempo no celular e nem se liga. Então, pô, quantas palavrões eu falo na frente das pessoas e eu nem me ligo? O quanto isso pode passar uma imagem ruim pra mim? Porque tu nem pensa, tu só solta. O palavrão não é você pensa no palavrão e fala. Não, você só solta ele. O palavrão nada mais é do que um escape emocional na maioria das vezes. Então quando você tá ali, tá pé da vida, aí você fala, ah, cara, tá ligado? Você fala, mano. E falar às vezes tá tudo bem, tá? Não se sinta culpado porque você fala palavrão. Não, cara. Eu não ligo que os outros falem palavrão comigo. Pô, eu tenho quase 20 anos de idade, cara. Pô, eu passei, sei lá, eu falo palavrão faz uns 10 anos já, mano. Então seria meio hipócrita da minha parte que se eu ligasse que os outros falassem palavrão. Eu não ligo. Só que eu vejo isso como talvez uma fraqueza. Porque assim, palavrão, ele não é uma coisa bonita de se dizer, né? Não é uma coisa que passa uma boa imagem. Cara, ultimamente eu tô me preocupando bastante com a minha imagem. Eu quero ser uma pessoa que tem uma influência boa. Eu sou um influenciador e influencio centenas de pessoas que assistem meus vídeos. Imagina se eu tivesse influenciando essas pessoas a falarem um monte de palavrão, a falarem um monte de merda. Tipo, falem palavrão mesmo. Eu estaria incentivando a falta de educação. Imagina se um adolescente tá assistindo meu vídeo, aí o pai dele chega no quarto e eu tô falando, cara, tá ligado? Imagina. Quando eu parei pra pensar que podem ter pessoas que se sentem ofendidas com o que eu falo, eu parei. E cara, imagina assim, um dia que eu tiver um filho. E o meu filho vai pesquisar o meu vídeo no YouTube, porque vai ficar pra sempre aqui os vídeos, né? Eu não vou apagar. E o YouTube não vai acabar tão cedo. Então, até eu ter um filho, até ele crescer, ele vai assistir algum vídeo meu. Imagina o meu filho abre o vídeo e tem um monte de palavrão. Eu falando um monte de merda. Merda não, fala que é palavrão, eu não considero palavrão, mas... Desculpa a palavra, tá? Eu vou tentar evitar. Eu falando um monte de bobeira, um monte de coisa feia de se dizer. Imagina o meu filho vendo isso, cara. Entendeu? Eu não quero que ele tenha essa educação. Eu não quero que ele seja uma pessoa desbocada que nem eu era. E quando você passa por esse processo de amadurecimento, de não falar mais palavrão, não proferir palavras feias, né, de baixo calão, assim, cara, as pessoas na sua volta até estranham. A maioria das pessoas não acreditaram, mano. Minha irmã uma vez chegou em mim e falou uma palavra que eu falava bastante, né, tipo, como expressão. E ela falou, pô, tu nunca mais falou isso. E aí eu falei, não, é que eu parei de falar palavrão. E ela falou, quem é você e o que você fez com meu irmão? pra você ver, mano, como era muito do meu vocabulário falar um monte de bosta, né? E, cara, quando tu começa a substituir os palavrões, tu melhora a tua comunicação. Na minha opinião, as pessoas se sentem mais atraídas a conversar contigo. Porque elas percebem que você tem um vocabulário melhorzinho, você não fala um monte de bobeira à toa. Isso passa um ar de maturidade, um ar de mudança, um ar de que você tá amadurecendo, tá? Você passa uma comunicação mais clara, uma leveza a mais. Tu começa a dominar a forma que tu se expressa e isso acaba mudando a tua identidade. Positivamente, né? Não você vira uma pessoa que você não queria virar. Você acaba se desenvolvendo melhor. Eu parei de falar pra você, até em jogo de futebol, mano. Jogo de futebol, pra você que é homem, provavelmente, né? Você gosta de futebol. Se você não gosta, tudo bem, tá? Mas provavelmente você é homem e gosta de futebol. Quantos palavrões a gente fala na frente da televisão? Eu sou gremista, tá? E o Grêmio tá uma porcaria. E a maioria dos jogos eu falo, sei lá, uns 20 palavrões. Uns 30. Bravo. Pé da vida. Só que é algo desagradável, algo desconfortável. Quando você vê uma pessoa falando um monte de palavrão, quando ela tá brava do seu lado, você não fica meio desconfortável? Você não sente, sei lá, tipo... pô, o cara tá mó bravo ali, falando um monte de palavrão, mó descontrolado. Tu não passa isso em você? Pra mim, pelo menos, acontece isso, tá ligado? Então, cara, eu acho mais importante você usar sua comunicação pra você inspirar, pra você liderar, pra você crescer no geral, do que pra você falar um monte de porcaria, tá ligado? Eu parei de falar palavrão depois que eu assisti um vídeo do Pedro Assad. Não sei se vocês conhecem, né, professor do Enem aí. Muita gente não gosta dele, mas enfim. Eu vi esse vídeo do Pedro Assad, ele me deu argumentos muito bons pra parar de falar palavrão. E depois daquele vídeo, cara, eu simplesmente botei uma coisa na minha cabeça, falei, pô, por que eu falo palavrão? Não faz sentido, tá ligado? Pra que eu vou continuar com esse vocabulário chulo? E aí eu parei,
Simplesmente parei, mano. Aquele vídeo foi o ponto de partida pra eu parar de falar palavrão. Ele me deu um argumento, aquele que eu acabei de falar da família, do seu filho. E esse argumento, cara, eu me identifiquei porque eu também faço vídeo. E isso faz muito sentido, mano. Eu não quero que meus filhos fiquem falando um monte de palavrão, mano. Eu vou dar uma boa educação pros meus filhos. Porque às vezes tu vê, né, criança de 10, 11 anos falando um monte de palavrão, falando um monte de bobeira. E, cara, isso é loucura. Isso é muito... E é muito ruim ver uma criança falando esse tipo de palavra. Porque os palavrões, eles são pesados, né? Não tem nenhum palavrão que seja leve. Palavrão de verdade, né? Não é nem que nem o palavrão que eu falei nesse vídeo, né? Que é um meh. Eu não considero esse palavrão, tá? Então se eu falar, não considero palavrão. Mas mesmo assim, é uma palavra um pouquinho mais forte, né? Então é bom ela ser evitada. E eu acho que isso faz as pessoas te levarem um pouco mais a sério também. Parar de falar palavrão, ela tira um ar de infantilidade da sua imagem. Porque se tu não respeita nem a tua própria fala, quem é que vai te respeitar? Quem é que vai te levar a sério? Eles vão te ver como um moleque, tá ligado? Eles vão te ver como um moleque que fala um monte de porcaria e nem sabe o que fala. E não é sobre ser certinho, tá? É sobre você ser uma pessoa intencional. Tu não precisa virar um pastor, né? Muita gente não fala palavrão por religião. Tudo bem, tá? Tudo bem. Só que você não precisa virar um pastor por isso, não, cara. Não é porque eu não falo palavrão que eu sou o maior crente do planeta Terra, que eu sou muito conservador. Não, não é isso, tá? Eu acho que é mais uma questão de desenvolvimento pessoal mesmo. Porque a nossa linguagem, a nossa comunicação, a gente usa como arma, não como alívio. Mas tudo bem, você vai se expressar, você vai ficar bravo às vezes, você vai querer gritar, tipo, cara, você vai querer fazer isso. Só que, cara, você fazer isso algumas vezes, é tudo bem, tá? Tudo bem, acontece, tá? A gente é ser humano, a gente não é robô. Só que você fazer isso sempre, por qualquer coisa, imagina, uma coisa dá errada na sua vida, e aí você começa a gritar, ah, cacete, não sei o que lá. Cara, isso passa um ar de uma pessoa descontrolada, uma pessoa maluca. Você não quer passar esse ar, eu acredito. E antes de eu conseguir parar de falar palavrão, eu falava às vezes, até hoje eu falo às vezes sem querer. Só que palavrões mais pesados eu evito bastante e eu raramente falo hoje em dia. Se você for ver vídeos meus um pouco mais antigos, você vai ver que eu falo palavrão, que eu falo alguns palavrões pesados. Só que você não vai ver mais isso nesse. Eu não vou ficar falando um monte de baboseira na frente da câmera mais. Porque, na minha opinião, isso constrói uma autoridade maior também. Eu quero que as pessoas me levem mais a sério. Quando você para de falar palavrão, você tem uma paz mental. Você passa mais presença. Você se torna menos reativo. Você se respeita mais. Os outros te respeitam mais também. Então, o que eu recomendo pra você? Se você não quiser parar de falar palavrão, tudo bem. Não sou eu que vou te segurar, não sou sua mãe, não sou seu pai. Tudo bem? Você pode continuar falando, não tem problema nenhum. Se você acha que o que eu falei faz sentido e você também quer parar de falar palavrão, faz assim, vamos fazer um desafiozinho, tá? Você vai botar nos comentários que você vai parar de falar palavrão e daqui uma semana você vai votar nesse vídeo. Você vai ficar 7 dias sem xingar, tentar. Se você falar uma vez ou outra, tudo bem, tá? Mas se você vê que você tá perdendo o controle, se você tá falando muita groselha, para, tá? Esse é o desafio, você ficar 7 dias tentando diminuir o máximo que você consegue de palavrões na sua vida. Falar palavrão não te faz mais autêntico, te faz mais previsível. Então por que continuar falando? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário. Não se esquece de deixar o comentário do desafio. Não esquece, tá? Faz isso, irmão. Faz. Eu não comento nos vídeos. Comenta, tá? Comenta. Beleza? Se você gostou do vídeo, então vai lá assistir esse vídeo que tá passando aqui na tela. Um abraço e sucesso.